nessa aula aqui eu vou abordar para vocês, falar para vocês sobre configurações de render, sobre o que vocês precisam saber para conseguir fazer um render legal aí. E é importante que você pratique isso daqui, porque principalmente o anti-aliasing aqui é o que vai determinar se o tempo de render da tua cena vai ser grandão ou se vai ser pequeno, entendeu? Se você entender bem essas configurações aqui, você vai conseguir otimizar o tempo de render da tua cena. E sobre iluminação global também. Então beleza, primeiro vamos começar aqui. Essas dimensões aqui é normal, ele aqui determina o tamanho do render e tudo mais. E aqui começa a parte do IF-Ray. É o seguinte, como eu expliquei na aula de materiais, esse Ray Depth aqui é bastante importante porque, por exemplo, qualquer tipo de material transparente, eu tenho que aumentar esse valor aqui, porque vamos supor que eu tenho vários planos com alfa um atrás do outro, e se o valor estiver em 2, não vai ser suficiente para o raio ultrapassar todos esses planos, então vai ficar preto. Então por isso que você tem que aumentar esse valor aí. E a mesma coisa para vidro, qualquer tipo de material transparente. Aconselho que você deixe essa opção, o mesmo tanto dessa opção aqui, ela só vai ativar se você tiver esse botão ativo, que você só vai poder mexer se tiver esse botão ativo aqui, certo? Esse gama aqui, vou mostrar o que é para vocês com imagem, porque é bem melhor. Então primeiro eu vou renderizar com o gama em 1, certo? A imagem é essa daí, ó. E o render com o gama em 2.2 é esse. Viu a diferença? Então o gama, ele, além dele aumentar a claridade da cena, ele diminui o contraste da imagem, né, na verdade. E se você abaixar o gama, ele vai diminuir a claridade e aumentar o contraste. Então é isso que faz o gama. E o gama input tem a mesma noção, só que é mais para textura, assim. Uma coisa legal de você saber é que esse linear aqui, o IF-Ray, ele vai renderizar linearmente. E com o random, ele vai renderizar tipo aqui, randomicamente, né? Então, tem que saber aí. Esse render clay aqui também é bem legal de você saber. Vamos supor que essa cena aqui tinha vários materiais, só que eu quero que ele seja desse jeito aqui. Eu quero ver um render sem o material. Então, se você ativar essa opção, escolher aqui a cor que você quer e pronto, ele vai substituir todos os materiais por isso aqui. O Transparent Shadows é também relacionado a vidro e material transparente, né? Que, por exemplo, se eu tenho um plano alfa com uma árvore, igual eu falei para você fazer na cena, se você quisesse colocar um plano alfa com a textura de árvore, se você não tiver essa opção ativada, Transparent Shadow, não vai adiantar em nada, porque a sombra produzida por esse plano vai ser de um plano e não da imagem de uma árvore, entendeu? A câmera vai ver a imagem, a árvore, como se fosse uma imagem recortada mesmo, mas a sombra gerada por esse plano não vai ser de uma árvore, vai ser de um plano normal, certo? Essa opção aqui é interessante se você estiver usando, por exemplo, tem uma janela na tua cena e você quer colocar uma imagem atrás dessa janela, você ativa essa opção aqui, tá? Que ela vai melhorar o alpha. Esse IF-Ray Integrator aqui, que quer dizer relativo à iluminação global da tua cena, né? Iluminação global não quer dizer iluminação indireta, tá? Iluminação global, o Ambient Occlusion é uma forma de iluminação global. Eu expliquei na aula passada, né? Que o Ambient Occlusion, vou mostrar aqui, fazer um render para vocês com Ambient Occlusion. Deixa eu desativar aqui qualquer tipo de luz na cena para mostrar para vocês. Então, tá aí o Ambient Occlusion, eu vou deixar esse distance maior. Tá aí o render com o distance em 5. E agora o render com o distance em 1. Você viu a diferença, né? Ele fica, parece que a Suzane aqui, ela se confunde com o plano de fundo, com o chão, né? Mas é porque é o seguinte, é como se você diminuir naquela opção, você chupasse a sombra que tem na cena. Não sei se você entendeu. Então, por exemplo, esse contato aqui da malha da Suzane com o chão, que ficava mais escuro, vamos supor até aqui
até aqui de sombra, agora ele fica até aqui, entendeu? Então ele diminui a distância mesmo da sombra. Isso é o que faz essa opção. Samples aqui é a mesma noção, né? Para todo EF Array, todo renderizador. Samples vai significar a qualidade de alguma coisa. Caustic Photons aqui é para você colocar photons na tua cena, ou para você colocar cáustico na tua cena, mesmo usando luz direta, né, que você não precisa ter iluminação indireta na tua cena para ter cáustico. Nossa, estou confundindo todo. Então eu vou explicar para vocês tudo isso daqui, mas falando aqui sobre o Photon Mapping, que é a mesma coisa daqui, tá? Photon Mapping, que é o outro método de iluminação global, o mais conhecido e talvez o mais rápido de todos. E é o que a gente vai usar na nossa cena, né? Então, vou explicar ele aqui para vocês. É o seguinte, primeiro essa opção Depth aqui, que significa a quantidade a força, né? A quantidade de... por exemplo, vem um raio de luz aqui, aí bate, aí ele quica, aí fica quicando, fica pulando, que é a definição de bounce, né? Que é o depth aqui. Então, isso que significa essa opção, a quantidade de pulos que o raio de luz dá. Esse photons aqui é o seguinte, a luz, a fonte de luz, obviamente, ela atira luz, né? E quando você estiver usando Photon Mapping, ela vai atirar fótons também. Então, quanto maior, e são esses fótons que vão fazer a iluminação global a iluminação indireta da tua cena. Então, quanto mais fótons tiver na tua cena, melhor. E quanto menor for esse search radius aqui, que significa o raio do fóton, melhor também. Então, quanto maior o fóton e menor o search radius, tecnicamente, né, a qualidade do teu render vai ser bem melhor. Esse search count aqui você não precisa entender muito bem, você pode deixar ele sempre em 100, assim, que é um valor bem legal. E a mesma coisa para aqui, tá? Quantidade de fótons, o raio do fóton e tudo isso aqui é correspondente, certo? Esse Final Gate aqui, ele é o seguinte, no IAF Array, que é o antigo IAF Array, né? Não sei se eu pronunciei certo, mas o antigo IAF Array, sem o A, não tinha essa opção de Final Gater. Não que eu me lembre, mas... Então, era muito difícil de você fazer um mapa de iluminação global sem que ele tivesse mancha. Entendeu? Particularmente, eu nunca vi nenhum render do IAF Array, sem o A, que não tivesse mancha. Se você tiver interesse, você pode entrar na galeria do IAF Array e ver algumas imagens. E então esse Final Gater veio para melhorar tudo, porque agora ele dá uma refinada geral no mapa de iluminação global e não deixa as manchinhas que eram comuns no IAF Array. Obviamente ele não vai tirar tudo, né, mas ele vai tirar 99% das manchas. Então tá. Esse bounces também é praticamente a mesma noção daqui. Samples, não preciso explicar, né, que é a qualidade de alguma coisa. No caso, qualidade do Final Gater. E esse Show Radiance Map é o seguinte, eu vou fazer um render para vocês sem Show Radiance Map e com, e vocês vão ver. Eu vou explicar por que o pessoal usa essa opção. Sem o Radiance Map, Show Radiance Map, com o Show Radiance Map ativado. Então essa opção, ela não é para você fazer um render final da tua cena, obviamente, né? Ela é para você controlar o mapa de fótons para ver se ele está correto. O mapa ele tem que ser bem uniforme, assim, ele não pode ter diferença dessas manchas de tamanho, por exemplo, e não pode ter nenhum ponto preto. Esse é o mapa ideal. E o mapa ideal é quando você aumenta esse fótons e diminui o search radius. Bom, agora a gente vai aqui para a parte anti-aliasing da cena. Deixa eu configurar aqui. Do jeito que estava. Porque eu vou fazer uns testes e vou precisar disso. Então tá. Deixa eu ver se está certo. Tá tudo certo. Então tá. O anti-aliasing, ele é uma parte muito importante aqui do IAF Array. Eu tenho um texto aqui que eu escrevi no meu blog. Se você tiver interesse, você pode ver aqui, vitorfilipe.wordpress.com, que tem explicando aqui mais ou menos como funciona o anti-aliasing. Então, é o seguinte. As imagens aqui é do antigo IAF Array, mas é toda a mesma coisa. Esses samples aqui é os samples.
e o passes é o passes aqui. Beleza. Esses samples aqui é como se fosse... Ele multiplica, na verdade, ele multiplica todos os valores de samples da tua cena. Por exemplo, se aqui está 32 e aqui está 1, então ele vai multiplicar 32 por 1. 32 vezes 2, 32 vezes 3, 32 vezes 4 e blá blá blá. Se eu colocar samples em 1 e aumentar isso aqui, multiplicar ele por 4, por exemplo, é muito mais vantajoso do que eu colocar 32 e colocar aqui 4. Primeiro porque eu tenho mais controle sobre o que eu quero controlar, né? E segundo que é uma explicação mais técnica, você não precisa entender, mas tem no meu blog, você pode entrar lá e pode ver certinho. Então, isso daqui é como se fosse, ele é o multiplicador, né, dos samples da cena, e é como se ele fosse o general de tudo aqui, é ele que manda no tempo de render. Um valor alto, que eu considero alto, a partir de 8 eu já considero alto. 7 é um número razoável para você fazer a cena, mas já é alto também, eu considero, né? Então tá. Esse passes aqui, ele é mais seletivo, por exemplo. Esse passes aqui, ele não vai corrigir o granulado que tem no reflexo da tua cena. Isso aqui você pode aumentar esses samples aqui, ele vai corrigir. O passes, na verdade, ele embora você diminua essa opção, que eu vou explicar o que é, ele vai corrigir, ele vai se limitar a corrigir o anti-aliasing do serrilhado, né, do objeto. E é o seguinte, não sei se é essa a pronúncia, threshold, ele é o quão sensível vai ser essa opção. Por exemplo, se eu diminuir bastante, ele vai pegar mais áreas para aplicar esse filtro, para aplicar esse passes, e consequentemente vai demorar mais. Entendeu? Então ele é bem seletivo. Por exemplo, aqui, nessa área aqui, eu não vou precisar de colocar mais samples do que já teria, né? Mas aqui eu vou precisar, por exemplo, aqui no contorno do objeto eu vou precisar, né? Então é isso que ele faz, ele é mais seletivo, ele não vai aplicar aqui, mas ele vai aplicar aqui porque eu estou falando que ele precisa aqui. E isso essa parte de falar para o IAF-Array é justamente essa opção aqui. Se eu configuro essa opção muito alta, eu falo, ó, IAF-Array, eu não preciso de tanta sensibilidade, você aplica onde realmente está ruim. E se eu diminuir, eu vou falar, ó, cara, minha cena está cabulosa, eu preciso que você passe o filtro em bastante coisa, entendeu? Aí você pega e diminui essa opção. Esse Additional Samples aqui é simplesmente para você colocar um sample adicional, por exemplo. Se tiver em 1, no primeiro pass, ele vai adicionar um sample. 2, ele vai multiplicar por 2. E assim por diante, entendeu? Então, é isso que eu tinha para falar aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui. Uma configuração legal para esse render aqui seria, deixa eu ver aqui em 2, mais ou menos. Deixa eu ver. Vou colocar aqui 15. Vou explicar para vocês o que eu estou fazendo aqui, deixa eu só pensar um pouquinho. Aqui vamos colocar 4. Aqui uns 3. Beleza. Então, é assim, quando você está usando iluminação por imagem aqui no IAF-Array, ele realmente precisa de mais samples para não deixar tudo granulado. Então, por isso que eu coloquei aqui os samples alto. Então aqui é 50 e o samples está em 2, então ele vai multiplicar isso aqui por 2. Então vai ser 100, na verdade, né? E aqui é a mesma coisa. 15 multiplica por 2, 30. E esse passes aqui é para ele corrigir o anti-aliasing da cena que ele não vai ficar perfeito. E eu vou mostrar para vocês por que eu não coloquei esses samples aqui em 1, porque é mais vantajoso você colocar ele em 1 e coloquei em 2. Eu vou explicar para vocês. Eu vou renderizar aqui e quando for na hora eu dou play de novo. Na verdade, o ambiente occlusive tem que estar desativado. Voltando aqui, pessoal, eu não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas essa imagem também é real. Mas em alguns lugares aqui, ele está meio tremido, ele não está definido assim. Então é isso que é o aliasing da cena. E o porquê que eu coloquei aqueles samples em 2 não foi de propósito, porque o passes, aquele threshold, aquela opção threshold, ela não conhece que isso daqui é um aliasing, que isso aqui é um serrilhado. Ela conhece que isso daqui é mais claro do que isso.
Então ela vai passar o filtro bem aqui, ó, no contraste da cena. Então, por exemplo, aqui como não tem tanto contraste, ele não vai passar. Passou, mas eu não sei diferenciar qual é a diferença do verde pro vermelho, mas pelo que parece aqui, o vermelho ele é mais sensível por causa que está na sombra, e o verde é menos sensível porque está no claro. Então você pode ver que ele passa os samples aqui na parte que tem o aliasing mesmo, e não na parte no plano que não precisa. Os samples, aquela opção samples lá, que eu falei que é o multiplicador de tudo, ele ia passar inclusive samples aqui nessa parte, e não só aqui, entendeu? Então o Passes ele é bem mais seletivo, ele é muito mais seletivo mesmo assim. Então essa é a opção, essa é o que aquela opção faz. Vamos esperar acabar aqui, já está acabando, terminou. Então o que eu quis dizer é porque na verdade o efeito que eu achei que fosse dar não aconteceria, mas tem algumas cenas que você vai ter que aumentar aqueles samples inevitavelmente. Primeiro porque vai ter lugar, que eu achei que fosse aqui, que o Passes ele não chegaria. Ele não consideraria que isso daqui precisa de aliasing. Então, essa foi a minha intenção, mostrar para vocês que não é só porque aquela opção é melhor que ela tem que estar sempre em 1. Entendeu? Cada cena é uma cena e você tem que estar sempre ligado nisso aí. Isso se chama estratégia de anti-aliasing. Então você tem que saber como modificar e tudo mais. Essa opção aqui eu não expliquei para vocês, né? Quanto maior for, mais apagada vai ser a tua imagem, mais borrada vai ser a tua imagem. E quanto menor, mais fina, sei lá, vai ser a tua imagem. Se você tem o Photoshop aí, ou o GIMP, esse filtro aqui, essa opção aqui é como se fosse aquele filtro Sharpen no Photoshop, e no GIMP acho que é Sharpen também, mas eu uso ele em português, então ele realça mesmo assim as arestas do teu modelo, certo? Esse filtro aqui eu não me lembro de ter explicado. Ele é o seguinte, ele é o filtro que vai tirar o aliasing da tua cena. Eu aconselho que você use ou Box ou Mitchell, dependendo da tua necessidade. O Mitchell ele é muito mais definido, e o Box não. O Box ele não chega a ser como o Gaussian, que ele é apagado, que ele é desfocado, né? Mas ele não chega a ser como o Mitchell. Então o Box é como se fosse um meio termo. Eu gosto bastante desse Box aqui, mas se você, dependendo da tua necessidade, você pode usar o Mitchell também. Uma desvantagem de usar o Mitchell é que ele vai ter mais aliasing do que o Box, que também tem mais aliasing do que o Gaussian. Eu não conheço esse filtro aqui, mas enfim, usa um desses dois aqui que você vai estar tranquilão, certo? Aqui não tem mais nada para falar do IFRAY, das configurações de render do IFRAY. É só isso mesmo. Agora a gente vai começar a modificar nossa cena, colocar iluminação global, iluminação direta, né? E configurar tudo mais.